Olá, boa noite. Gestão de projetos é o nosso tema para hoje. Estamos para abordarmos então este tema com Jamil Matos, um expert em gestão de projetos. Vamos ver se Jamil contar. Estamos aguardando que a Jamil entre. Oi, Fernando. Conseguimos. Que luta! Pois é. Infelizmente, os nossos internautas que nos acompanham pelo Facebook não terão esta oportunidade. Pois, não terão essa oportunidade. Mas nós vamos ter aqui, deixa-me ver, vamos ter aqui cerca de 1 hora, mas enquanto isso, deixa-me aproveitar e convidar algumas pessoas, porque as pessoas estavam a contar conosco numa ferramenta, né? E então, ao passarmos para esta ferramenta, será de tal uma mudança muito grande e que poderá criar alguma dificuldade para as pessoas. Mas enquanto isso, vamos lá como é que foi a sua jornada hoje. Pois é. Estou muito feliz de estar participando com você nessa live. A gente também daqui vai fazer um esforço para divulgar que a gente está vendo pelo Instagram, né? E agradecer muito a presença aqui. Conheço o Fernando através de um curso, né, Fernando? Que ele participou recentemente comigo, né? Um curso online onde a gente falou sobre gerenciamento de projetos e o título da nossa live está bem apropriado, o Fernando escolheu muito bem, né? Que é a jornada, né? Desde o início até o encerramento. E esse também é o mote do curso, né, Fernando? Que a gente teve recentemente em maio e foi uma experiência muito legal. A gente vai fazer uma conversa bem leve, né, bem tranquila, sobre o que é gerenciamento de projetos, desde a origem, né, quando se tem uma ideia, até a sua execução. A gente, no momento de Covid, está precisando ser bem criativo, né, Fernando? E muitas vezes tirar uma ideia do zero, né? Então, esse bate-papo vai ser nesse sentido. Agradeço muito pelo convite. Olha, eu aqui fico muito satisfeito por ter acedido a esse convite, porque não são todos os dias que conseguimos ter pessoas como a Jamil, do outro lado da linha, pessoas com uma agenda muito lotada, né? Pois, tínhamos programado para um determinado período, depois fomos obrigados a passar para hoje. E hoje, então, se não fosse daqueles dias em que tem mais ou menos vaga, talvez pudéssemos ter muita dificuldade, não é verdade? É verdade. Essas tentativas, então, muito obrigado mesmo, muito obrigado. Cruzamos-nos aí pelas redes sociais e acabamos então travando alguma conversa na formação que tivemos e hoje estamos aqui para abordar então coisa. Deixa eu dar as boas-vindas aí para a Tatiana Carvalho, está aí a nos acompanhar. O Alvimar, um grande amigo, um coach. Muito obrigado, meu amigo. A Iris Valentim, muito obrigado. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos. Teríamos feito essa atividade, essa live pelo Facebook, mas infelizmente as tecnologias hoje nos traíram. Jamil, escolhemos este tema por conta da situação que o mundo vai vivendo, né?
um caos, uma incerteza, tantas situações vão ocorrendo para o que eu estava a dizer. Para alguns países, um pouco antes, Templo Six, muito obrigado, um grande abraço. Para alguns países, um pouco antes, mas para Angola, estamos mais ou menos em finais de março, e isso afeta o mundo todo. O turismo é dos temas em voga nos últimos anos, e um empreendedor, se não tiver algum conhecimento de gestão, é um tiro no pé. Concorda? Concordo, Perfeito. concordo. Esse momento é muito delicado mesmo, né, Fernando? Até as grandes empresas, né, que têm lastro financeiro, que têm um fluxo de caixa mais confortável, estão passando por demissões, né, em massa. Então, se elas que são grandes estão com essa dificuldade, imagina o pequeno empreendedor, né? E a gente está vivendo essa dificuldade no Brasil também. Infelizmente, o Brasil é o segundo maior em número de óbitos, né, com relação à Covid. Então, aqui no Brasil foi muito acelerado o processo também, é um país muito grande também, né? Então, a gente também está enfrentando muitas dificuldades. O Brasil vai sair dessa pandemia um país muito pobre, infelizmente, né? E com isso também aumenta a desigualdade social, que o Brasil já é bem crítico nesse sentido. Então, só nos resta estudar mais, conhecer mais e nos preparar para esse momento difícil que virá. Se sempre foi difícil, com certeza agora a gente subiu um degrau. Agora, a rede também não está a facilitar tanto. Consegue ver? Eu consigo a vadinha. Acho que deu uma melhorada, pois não? Jamil, esperemos que a tecnologia não nos traia mais. Vamos começar a falar daquilo que nos traz. Gestão de projetos, a criação de um negócio, da ideia ao produto, da ideia ao serviço. Muito se fala da gestão de projetos, muito se fala de produto, de serviço. E eu queria, numa abordagem telegráfica, que nos dissesse então o que é que vem a ser mesmo um projeto. Perfeito, Fernando. Um projeto, ele tem uma definição, muitas definições. Eu vou trazer para vocês uma delas, que é do Instituto Internacional de Gestão de Projetos, que é o PMI. Essa instituição ela é tradicionalíssima na gestão de projetos, né? Então, para os nossos ouvintes que quiserem se aprofundar nesse tema, seguir o PMI, ler os documentos do PMI é sempre uma boa recomendação. E aí o PMI define projetos como sendo um empreendimento que requer mais de uma pessoa, né? Então, conceitualmente, o projeto ele não é executado sozinho, né? Você não pode ter um projeto de uma pessoa só. E ele tem um esforço, né, um trabalho envolvido para fazer entregas, que a gente chama de escopo. E ele tem um tempo determinado, então ele tem a sua data de início e também a sua data de término, o que faz ele se diferenciar dos processos, né? Os processos eles são contínuos, projetos não. Eles iniciam e terminam no tempo. Sempre tem o envolvimento também de gasto, né? Envolve recurso no sentido de equipamentos e pessoas e também o aspecto do custo, né? Então existe um investimento financeiro nessa operação também. Então, essa é a definição de projetos. Muitas vezes, agora, os empreendedores vão precisar pensar em projetos para implementar melhorias em processos, né? Então, conceitualmente, essa é a definição de projetos. A Jamil traz aqui a questão temporal como sendo uma das diferenças, a diferença entre o projeto e o produto. Ou seja, quando o produto pode
pode ser permanente, né? Pode ter muito tempo sem efetivamente termos que definir timings. Num projeto temos o início e temos o fim, certo? Será que esta Perfeito. diferença entre ambos? Falhou um pouquinho sua ligação, sua chamada. Repete, por favor, Fernando. Eu procurava ver se esta diferença que a Jamil traz nós, do tempo, de que o projeto tem um tempo, tem o início e tem um fim, é a única diferença entre um projeto e um produto ou serviço? O produto, ele é fruto, ele é a saída de um projeto, né? O PMI ele também define que os projetos eles são implementados para gerar um produto, um serviço ou até mesmo um resultado, né? Que é mais intangível, né? Então eles são, se a gente pensar nas saídas, né? O que sai quando um projeto termina? A saída de um projeto que ele entrega são três coisas: são produtos, são serviços ou até mesmo resultados. Por exemplo, uma melhoria na produtividade de uma planta industrial, né? Então, uma melhoria de um resultado. Isso também é fruto de um projeto. Então, projetos são esforços temporais que vão entregar produtos, serviços ou resultados. Perfeito. Então, aqui encontro um produto. Ou seja, não pode haver produto sem um projeto. Exatamente, exatamente. A ideia é essa. A gente, assim, conceitualmente, a gente faz esse movimento. A gente até, antes do projeto, existe uma outra etapa que é a descoberta, que a gente pode falar dela ao longo da nossa live, que é até para entender a dor do nosso cliente, né? Que muitas vezes ele nem sabe. Quando o Ford, por exemplo, perguntou para as pessoas que estavam próximas a ele, né? O que eles desejavam? Eles desejavam cavalos mais rápidos. E o Ford foi lá e fez um carro, né? Então, muitas vezes o cliente nem sabe exatamente o que ele quer, né? Às vezes ele não alcança o que ele pode ter de melhor até, né? Então, existe uma etapa anterior que é a descoberta. Então, na linha do tempo, se a gente fizesse um processo assim bonito, redondo, né? Tecnicamente embasado, nós teríamos a etapa da descoberta, né? Que a gente fala de Lean Inception, a gente fala de Discovery, né? De Design Thinking. E aí depois isso tudo nos traria uma ideia do que efetivamente o nosso cliente precisa. E aí, posteriormente, nós iríamos para a parte executiva, que é a parte efetivamente de planejar e executar o projeto. E como saída desse esforço, nós teríamos produtos, resultados ou serviços sendo entregues. Jamil, deixa-me aproveitar aqui e saudar algumas pessoas que entraram aqui em pouco tempo. Caso da Luiz Alberto Freiro, desculpa, Iris Valentim, a Catarina Dias, Eco Bolsari, desculpa. Temos ainda Iago Alvim, Luiz Paulo. A todos esses, o nosso muito, mas muito obrigado. Opa, acabou de entrar agora o Moisés. Muito obrigado. Queremos dizer ao pessoal que contava conosco no Facebook, acabamos vindo para o Insta porque tivemos alguma dificuldade. Para quem não sabe, estamos a falar com a Jamil Marques, uma experta em gestão de projetos, uma mulher apaixonada por ambiente, uma ambientalista nata. Verdade, não? Verdade, eu sou bióloga, né? Fiz biologia na nossa Universidade do Rio de Janeiro, Federal, e depois ecologia, um mestrado em ecologia. Então, com certeza eu sou, né? Eu sou o Fernando Lumar, estamos falando então de gestão de... Jamil, vai aí uma questão. Num projeto existe três elementos fundamentais, três momentos fundamentais, que são a ação,
e a própria execução. Ou seja, o momento situacional, o momento conceitual, o momento operacional. Embora esses distintos tenham alguma relação, que relação é que pode haver esses três momentos? Claro. Esse momento, Fernando, aí eu vou trazendo aqui para o nosso ouvinte alguns aspectos conceituais, né? Que a gente até tratou lá no curso e eu vou tentar trazer para eles aqui de uma maneira mais resumida pelo nosso tempo. Então, nessa parte ainda que a gente está estudando, que pode vir a ser o nosso produto, seria essa parte que a gente chama de descoberta, né? E aí a gente tem o Design Thinking, a gente tem, como eu comentei, o Lean Inception, a gente tem a Lean Startup. Então, autores como Dave Kelly, por exemplo, que são referência no Design Thinking, eles entendem que quando a gente tenta propor um produto ou um serviço, um resultado, muitas vezes a gente errada, né? A gente está resolvendo brilhantemente o problema errado, né? Então, eu tenho um parceiro de trabalho chamado Zeca, né? Carinhosamente Zeca, e ele traz um exemplo que eu acho muito forte. Ele fala assim: se eu pedir para você cruzar essa lagoa, qual solução você traria, né? A gente aqui tem a cidade de Niterói, né? Aqui no Rio de Janeiro. Então, se eu quisesse cruzar a Baía de Guanabara para chegar a Niterói, qual solução você me traria? O Zeca traz esse exemplo, eu acho muito legal. E aí as pessoas dizem ponte, barco, né? Aí vão via balão. Você pode dar a ideia que você quiser, mas você está trazendo a solução para o problema errado, né? Porque a pergunta que você deve fazer é por que você quer cruzar a Baía de Guanabara e aí a pessoa não tem um emprego, o emprego está em... Então a ponte não vai resolver o problema de falta de emprego, nem o balão, nem a lancha, né? A gente o problema errado. Então, nesse momento que você está descobrindo o produto, vale muito a pena para o nosso se apropriar dessas metodologias de descoberta, né? Como, por exemplo, o Design Thinking. Quando a gente entende de fato qual é a causa raiz do nosso problema, tem outra ferramenta, que é o diagrama de Ishikawa, que ele propôs, né, também chamado de espinha de peixe aqui no Brasil, porque parece uma espinha de peixe. Ele propôs você mergulhando até achar de fato a causa raiz do problema. Quando você acha a causa raiz, e aí o Design Thinking pode ajudar nesse sentido, você começa efetivamente ao planejamento, né? E os japoneses falam muito isso, né? Medido às vezes para cortar uma vez. Tem uma história legal também que são os americanos visitando a fábrica da Toyota e aí os americanos ficaram intrigados, porque nos Estados Unidos, na última etapa da linha de produção, vinha um americano e dava uma martelada na porta para a porta se encaixar perfeitamente. E quando eles visitaram a fábrica japonesa da Toyota, isso não acontecia. E aí eles perguntaram, mas por que vocês não precisam disso? E aí ele falou, a gente planeja muito bem desde o início, então o processo ele flui normalmente, né, sem problema algum até o final. Então essa fase do planejamento, né, que você está detalhando como vai ser o seu projeto, o PMI traz para a gente 10 áreas de conhecimento que envolve custo, stakeholder, envolve risco, né? E ele traz também para a gente 5 processos, que é o tradicional de um projeto, né? Você tem lá a iniciação, aí vem a fase de planejamento, a fase de execução, como instituição que vai te dar uma boa base conceitual para você fazer isso. E efetivamente a execução, eu recomendo uma outra forma de pensar projetos, que são os métodos ágeis, né? O gerenciamento de projeto ágil. E aí, nesse caso, eu recomendaria Scrum, e outras vezes o Kanban, que são formas de gerenciamento ágil de projetos. Você está conseguindo me ouvir, Fernando? Eu parei de te ouvir, não estou mais conseguindo te ouvir. Oi? Não estou te ouvindo. Também não está me ouvindo. Acho que travou, Você também. Também não estou conseguindo te ouvir. Aí ele está me dando um feedback aqui, só o meu som tá bom. Então acho que é contigo aí, Fernando.
Deixa eu aproveitar e mandar um abração para essa minha amiga querida, Iris Valentim. Saudade, viu, amiga? Fernando, eu acho que a questão é o teu som, hein? A Iris me deu um feedback aqui que o meu tá legal. A gente não tá conseguindo te ouvir. O teu som tá baixo. O teu som tá ruim, Fernando. Talvez a gente tenha que sair e entrar de novo. É. Vamos sair e entrar de novo? O que você acha? Ele não ouve, tem que perguntar. Você tá ruim de ouvido. Você tá ruim. Hoje a gente tá com essa internet, hein? É, eu também tô achando melhor, Iris. Fernando, pior que ele tô falando aqui no. Vamos ver, ele tá botando fone ali, vamos ver se com fone agora vai, senão a gente derruba e faz outro. Fernando. Vamos iniciar outra live. Hoje a gente tá com essa internet. Tá tomando vários dribles dela aí. Vamos iniciar outra, porque essa aqui acho que não rolou. Vou derrubar, hein, pessoal? Vem cá, acho que eu não consigo derrubar, porque ele chamou. Vamos ouvir, eu tô pedindo para ele desligar essa. Isso, ó, acho que ele já entendeu. Ó, já fez a sinalização. Derruba e volta. Opa, Fernando. Vamos lá. Hoje não sei. Não sei. Hoje, né? Não vamos desistir. Vamos lá, vamos em frente. Então, estávamos a falar dos três momentos, né? Isso. A relação que existe entre os três momentos, o situacional, e o operacional. Isso. Exatamente. Aí a gente estava falando, eu estava recomendando aqui, para cada momento, né, o situacional, operacional, existe um conjunto de ferramentas e técnicas da gestão de projetos interessante de usar. E aí o nosso empreendedor, é interessante que ele conheça, né? Porque mesmo que ele seja um autônomo, né, trabalhando para si mesmo, ou esteja em alguma empresa, é interessante ele conhecer várias ferramentas, né, para que ele atue. Então, na fase situacional, eu falei do Lean Inception, eu falei do Design Thinking, né? Eu falei da Lean Startup, né? Que são momentos que nos ajudam a entender o real problema. Aí eu dei o exemplo lá, né, da Baía de Guanabara. Você quer ir para Niterói, né? Você quer atravessar a Baía de Guanabara, mas para quê? Né? O que você quer lá do outro lado? O que você quer, na verdade, é um emprego, não a ponte. Né? Então, muitas vezes a gente executa belamente o projeto errado, né? Então, esse é o exemplo que o Zeca utiliza, que eu acho muito legal. E isso ilustra bem que a gente precisa, de fato, se dedicar ao momento de fato, conhecer a dor do nosso cliente. Aí, depois, a fase de planejamento, eu recomendaria as áreas de conhecimento do PMI. Né? O PMI traz 10 áreas de conhecimento que vai envolver escopo, risco, qualidade, custo. E isso nos ajuda o empreendedor a estruturar e a planejar o seu projeto. Né? E na fase de execução, que foi quando a ligação caiu, a internet falhou, eu estava dizendo que hoje em dia, até pela questão da volatilidade, né, esse mundo VUCA que a gente vive, né, complexo, volátil, né, ambíguo, eu recomendaria a gestão de projeto ágil, né, porque ela já traz na essência dela, na filosofia dela, que haverá mudança, e a mudança, nesse caso, é bem-vinda, porque ela reflete uma melhoria dos nossos produtos, serviços e resultados. Né? Então, a gente tem o Scrum, a gente tem o Kanban, né? A gente tem uma série de métodos e frameworks para fazer a gestão ágil dos projetos. Então, eu também recomendaria, nesse momento da execução, né, que os empreendedores conhecessem
os frameworks e os métodos ágeis. Eu publiquei ontem, bem recente, no meu LinkedIn, uma entrevista que eu fiz com 3 profissionais, inclusive o Zeca, né, também a Cintia e o Fred, falando dos ágeis. Então, eu recomendo para o nosso leitor dar uma chegadinha lá no LinkedIn e ver essa publicação. Que bom. Jamil, por vezes da idealização, tem muita dificuldade, só mesmo para a idealização, sem falar já da construção do próprio projeto, de todos aqueles caminhos a serem seguidos para que o projeto seja efetivo. Então, aqui precisava que desses aqui uma linha, uma luz, não é? Dos passos a ser por um empreendedor para começar um negócio. A partir do momento em que ele tem a ideia já definida. Sim. A partir da ideia, do momento que o nosso empreendedor já sabe exatamente qual produto, serviço ou resultado ele precisa entregar, aí é a hora dele partir para a execução. Uma das coisas que nesse momento se torna importante é fazer a análise financeira, né, a viabilidade financeira desse produto, produto, serviço ou resultado. Né? Muitas vezes o projeto ele não é viável economicamente. E aí a gente tem algumas formas, né, de medir isso, né? A gente tem que medir, por exemplo, na hora de fazer a avaliação da viabilidade financeira dos projetos, a gente tem que ver o payback, né? Quanto tempo esse dinheiro vai retornar, esse investimento retorna para a instituição. A gente tem que olhar, né, o valor presente líquido, ou seja, se de fato o investimento que você faz, comparado ao fluxo de serviço ou resultado, está compensando o investimento e está gerando saldo positivo para a empresa, né? Então, isso é um momento também, o segundo momento maior da decisão, né? Depois que você faz toda a descoberta, é ver se de fato essa descoberta é viável financeiramente. Porque pode ser uma ótima ideia, né? Mas se de fato ela não é viável economicamente, ela é só uma ideia e de fato ela não é uma inovação, ela é apenas uma invenção, né? Ela não se torna de fato uma inovação se ela não tem viabilidade econômica também. Ok. O que quer dizer, se a avaliação econômica, a análise financeira, não lhe trazer os resultados esperados, não for vantajosa, o mercado não for vantajoso, desaconselha-se a prosseguir? Sim, a não ser que, porque isso vai de uma ideia, né, Fernando, que é o seguinte, todo projeto ele em si representa um risco. Então, para o nosso ouvinte, é como pensar no projeto, é como pensar numa conta corrente, né? Ele vai, ao longo da sua execução, gerar receita ou não. Ele vai se mostrar desvantajoso no sentido que a receita que ele vai gerar, você poderia estar oferindo essa mesma quantidade do seu dinheiro numa conta bancária, por exemplo, né? Em ações e conta bancária, etc. Então, a gente tem que pensar no projeto como se fosse, de fato, uma conta corrente. Ele foi feito para trazer retorno financeiro positivo, né? Porque você está alocando pessoas, você está alocando material, e não faz sentido a gente fazer um esforço danado e no final a gente não obter resultado financeiro, né? A gente pressupõe que a gente vai fazer um esforço para que a empresa tenha resultado financeiro como resultado daquele projeto. Ninguém faz projeto para perder dinheiro, né? Não faz sentido algum. Porém, Fernando, eu chamo a atenção do nosso ouvinte, que é o seguinte: existe muitas vezes, apesar, por exemplo, da taxa interna de retorno do projeto não ser exatamente atrativa e tudo mais, existem também estratégias como posicionamento no mercado, né? Pode não haver o melhor retorno, mas posiciona a empresa no mercado. E aí se torna interessante ela fazer, né? Ela abre mão um pouco do ganho para ganhar market share, né? Para ganhar partilha no mercado. Ok, ok. E, Jamil, neste caso, haverá alguma ferramenta, haverá alguma orientação para fazer essa análise financeira no início do projeto?
para o indivíduo, para um empreendedor, por exemplo, o que é que eu aconselho? Ferramentas a serem usadas ou métodos e processos a serem usados para fazer essa análise financeira? Existe sim. Um método que é bem tranquilo é o empreendedor pensar qual é o payback, né? Ou seja, em quanto tempo esse recurso que ele investiu volta para ele, né? Então, é ele fazer uma conta, né, em termos de fluxo de caixa, de quanto recurso, né, esse projeto ele vai gerar ao longo desse tempo, né, de duração do projeto dele, e verificar em quanto tempo, né, ele consegue abater o investimento que ele fez. Então, um método é o próprio payback, né, que é bem simples, é você pensar em quanto tempo, se eu gastei, por exemplo, até no curso eu dei o exemplo lá da SB Coaching, né? Se eu gasto, vamos lá, 10 mil com uma certificação em coaching, eu preciso fazer quantas sessões para abater esse investimento que eu fiz, né? Então, isso é um raciocínio rápido e lógico, né, que o empreendedor já deve utilizar, que é o payback, né, para tomar a sua decisão. A outra é a taxa interna de retorno, né, conforme eu comentei, ou seja, qual é a taxa, né, que esse projeto ele retorna, né, em cima do investimento que eu fiz. Se eu perceber que ele retorna menos, por exemplo, que o investimento que eu fizer numa letra de crédito da União ou num tesouro direto, aí é a hora de eu decidir não colocar o dinheiro no meu projeto e sim em outros lugares, né? Como, por exemplo, esses investimentos em bancos. Por quê, Fernando? Porque você vai estar colocando seu dinheiro, seu recurso, né, num local seguro, onde você não vai correr o risco de perder o seu investimento. Porém, a análise que o empreendedor tem que fazer é quais são os resultados que ele terá, né, para a sua corporação, né, ao executar esse projeto. Eu trabalhei numa empresa aqui no Brasil, que na verdade é uma multinacional francesa. E, na ocasião, a taxa interna de retorno do projeto não era muito boa. Mas qual foi a intenção dessa empresa ao abaixar o preço do seu projeto? Foi ganhar, né, partilha no mercado, né? Foi ter um grande cliente como é a Petrobras aqui no Brasil. E aí ter a Petrobras na sua carteira de clientes era a estratégia, né? Então ela fez a análise financeira dela, abriu mão dos ganhos e teve a Petrobras como uma das suas clientes. Então o empreendedor ele tem que fazer essa análise de contexto, né, Fernando? Análise financeira e também agregando análise de contexto. A Jamile fala da taxa interna de retorno. Este valor, essa taxa, está padronizada ou deverá o empreendedor identificar este valor que poderá então ser a métrica para o retorno esperado? A taxa interna de retorno de cada projeto não é tabelada, né? Digamos assim, não tem um número que serve para todos os projetos. Justamente você tem que achar a taxa de cada projeto. O que existe são outros números de comparação. Então, por exemplo, a empresa, diante das taxas do mercado, ela vai estabelecer como se fosse a sua linha de corte, né? Que se chama taxa mínima de atratividade, a TMA. E isso ela faz com base nas taxas que o país pratica, né? No nosso caso do Brasil aqui a taxa padrão é a Selic. Então, com base nas taxas que o país pratica, ele vai calcular essa taxa mínima de atratividade, que para a empresa é como se fosse a linha de corte, o gabarito. E aí, utilizando o investimento que ele fez no projeto, o fluxo de caixa, aí são os dados que você vai colocar na conta, né? Utilizando o investimento que foi feito no projeto, utilizando o valor do fluxo de caixa e utilizando a taxa de juros, né, você vai calcular a taxa interna de retorno do seu projeto. Com essa taxa interna de retorno, você vai fazer uma comparação com esse gabarito, que é a taxa mínima de atratividade do seu projeto, que foi calculada com base, né, tendo como base as taxas do país, como aqui no Brasil, a taxa de juros padrão é a Selic. E aí você vai comparar. Se a sua taxa interna de retorno do projeto ela for superior a esse gabarito, que é a taxa mínima de atratividade, vale a pena executar esse projeto. Do ponto de vista, reforço, do ponto de vista financeiro. Mas lembrando lá a empresa que eu trabalhei,
a taxa interna de retorno era baixa e mesmo assim eles quiseram fazer o projeto para ter market share, né? Então, assim, você faz uma análise financeira e faz uma análise de contexto, né? E então, o que a Jamil está querendo nos dizer é que há uma equação, há uma equação que deve ser operacionalizada matematicamente falando para se calcular então essa taxa de retorno. Exato, exato. A partir a partir da qual, ou seja, a partir do resultado obtido nessa equação, o empreendedor avaliar se vale a pena ou não. Se a taxa de retorno for igual ou superior ao investimento feito, ele pode decidir pelo retorno, certo? Ou Isso, correto. para seguir. Caso seja inferior, também pode decidir, mas olhando outros fatores. É isso? Exato, exato. Porque perfeita a sua leitura. A análise de viabilidade econômica de projetos, ela é feita com mais de um indicador. A taxa interna de retorno é um indicador, o valor presente líquido é outro indicador do projeto. O que é o valor presente líquido? É você saber se trazido a valor presente, né, todo o fluxo de caixa que esse projeto vai gerar, trazido a valor presente, isso é maior ou menor que o investimento que você vai fazer. Por isso que é líquido, né? Você está fazendo uma coisa menos a outra, por isso que é líquido. Então, são indicadores da análise de viabilidade econômica financeira. Então, a taxa interna de retorno, o payback, o VPL, e existem muitas outras. E aí, diante desse acervo, né, você vai ter matematicamente a decisão de continuar ou parar, mas agregado à questão matemática, que é preto no branco, né? É bem assertiva, você vai fazer uma análise de contexto, né? E foi como lá fez a minha empresa, decidiu fazer porque ela queria ter na sua carteira de clientes a Petrobras, que é um monstro, né? É um cliente super importante. Te credencia para acessar outros clientes. Era nisso que a minha empresa estava interessada. Jamil, salta-me aqui uma questão. Ou seja, tanto, além deste fator de ter de não ter de perder a oportunidade do cliente, haverá um outro fator que pode influenciar na execução do projeto, mesmo que a taxa interna de retorno, seja inferior ao investimento? Sim, principalmente essa questão do market share, né? E também, Fernando, muitas vezes a gente faz um projeto para abrir portas, né? Então, por mais que de repente nesse momento o projeto pode não ser o carro-chefe que de fato vai gerar todo o retorno que a gente espera, ele pode ser uma espécie de preparação de terreno, né, para a sua próxima empreitada. Então, mesmo se você tem uma taxa de retorno que não está favorável, considerando o market share que você quer ampliar, você pode estar desenvolvendo um projeto e ele em si não vai ser a continuação. Ele pode ser apenas um preparador de contexto para você vir com a sua próxima empreitada. Também é uma possibilidade. Okay. Perfeito, perfeito. Jamil, deixa-me cá saudar a algumas pessoas que entraram, mas não estarmos só aqui a falar nós dois, não é verdade? Dar boas-vindas a Priscila, a Palos, a Xandinha, o André Esteves, a Tatiana Carvalho, a Amália Diallo, Carolina, Iris, Valentim, o nosso muito obrigado. Estamos aqui com a Camille Marques, a nossa gestora de projetos, né? Como expert nesta área, falando de gestão de projetos, da ideia ao negócio. E estamos já há alguns minutinhos aqui para dizer, Jamil, diante desse cenário todo, diante dessas questões que fomos abordando, como é que um empreendedor pode evitar o insucesso? Seja em meio à
a crise, não. Num cenário normal ou num cenário de depressão. Como é que ele pode entrar? Legal, Fernanda. A sua pergunta é muito boa, né? Porque a gente vai falar um pouco para responder a sua pergunta em mudança de paradigma, né? Em mudança cultural. Lá do PMI, que é uma instituição na década de 60, né? Tem grande peso no mundo inteiro da gestão. Eu comentei de uma instituição que, quando foi cunhada, o gerenciamento preditivo. O que é o gerenciamento preditivo, né? Quando a gente está colocando no mercado um produto, um serviço, um resultado, que a gente já sabe bem, né, como começa, né? Isso se chama um gerenciamento mais preditivo. Só que atualmente a nossa gestão ela está muito impactada por tudo que a gente muda, né, de uma hora para outra e com muita velocidade, até muito em função dos avanços tecnológicos, né? Então, esse dia que é o que todos nós desejamos, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, evitar o fracasso tenha muito a ver com preparação, né? Com estudo efetivamente de tecnologias e de conceitos e ferramentas, e vem muito no sentido de pensar a melhor forma de você evitar o fracasso é você ouvir, né? É você ouvir. Porque o teu cliente, ele está te sinalizando o tempo inteiro o que ele gosta e o que ele não gosta, né? Mas muitas vezes, por incrível que pareça, empreendedores não gostam de ouvir seus clientes, né? E evitar o fracasso tem muito a ver com a linha, né, de raciocínio do gerenciamento ágil. Então, no Scrum, por exemplo, que é um dos frameworks ágeis, esse PDCA, né, planejar, fazer, checar e corrigir, ele acontece em tempos curtos, né, que a gente chama de sprint. Então, nesse caso, o framework percebeu que se você planeja, executa, verifica e corrige a curto prazo, né, reduzindo essa distância, né, que antigamente era muito grande, você está também evitando ou reduzindo muito as suas chances de fracassar. Porque o problema não é errar, o problema é você perceber que errou rápido e consertar rápido. Então, evitar aquele fracasso, aquele vexame, assim, aquela coisa que vai te levar à falência, tem muito a ver com você perceber rapidamente que errou e ter a capacidade institucional de corrigir rapidamente o seu erro. Isso é bem a filosofia do gerenciamento ágil, né? Errar rápido e corrigir rápido. Então, evitar o fracasso tem a ver com essa autocrítica e com a capacidade, se você for uma empresa grande, né? Ou até mesmo, não precisa ser tão grande, de você rapidamente corrigir o seu erro. E aí pode ser um software que não funciona, pode ser um e-mail que não funciona, pode ser um produto que não funciona, mas rapidamente conseguir consertar e ouvindo principalmente o feedback do seu consumidor. Camila, há instantes, deixa-me só desejar bem seja muito bem-vinda. Obrigado pela participação. Jamil, falou de que os empreendedores muitas das vezes não têm a capacidade, ou seja, a habilidade de ouvir. Que ouvir também pode ser considerado uma habilidade. No coaching, há um processo que se fala de escuta ativa, né? No processo do coaching, fala-se da escuta ativa. Está com isto a querer dizer que o empreendedor deve desenvolver também esta habilidade da escuta ativa? Sim, em que momento é que ela ocorre mesmo? Deve ocorrer. Isso. O empreendedor precisa ter. A gente é coach, a gente sabe muito bem que no processo de coaching a gente precisa desenvolver essa habilidade também, né, enquanto coach, porque senão como nós vamos fazer, né, ajudar melhor com que o nosso coaching entre em ação, né? Então a escuta ativa, ela é uma habilidade que na verdade ajuda a todos, né? Até mesmo numa relação familiar. Né? Você ter a capacidade de ouvir atentamente e não enquanto a pessoa fala, você já está maquinando o que você vai responder. Se você já, enquanto a pessoa fala, você já está pensando no que você vai responder, você não está ouvindo a pessoa.
né? Então, você não está fazendo a escuta ativa. Então, é de fato, ouvir com empatia, né? Então, o empreendedor precisa sim, Fernando, de novo, porque se ele não faz, é aquela é aquela máxima, né? Ele vai perder espaço. A Nokia, por exemplo, né? Mobile, a Nokia Mobile, ela perdeu completamente o espaço. Meu primeiro celular foi um Nokia. E hoje a Nokia se perdeu completamente, né? Ela de fato não ouviu os anseios dos seus clientes, né? Então ouvir, ter equipe no campo, ter técnicas, né? Ter profissionais treinados para ouvir, né? É muito importante para as empresas, extremamente importante. Senão ela de fato é tirada do mercado. Perfeito. Jamil, pode de forma telegráfica numerar então esses passos para que não seja assolado pelo insucesso? Uhum. Repete um pouquinho, Fernando, deu uma falhadinha na tua pergunta. Era para quais passos ou a estratégia que o empreendedor deve adotar para que não seja assolado pelo insucesso, seja no momento Legal, de... entendi perfeitamente. Uma estratégia legal que o empreendedor pode adotar é ter um produto mínimo viável, né? O produto mínimo viável, ele é aquele que vai entregar valor para o seu cliente, porém, ainda não é o seu produto final, né? E como a gente pode e qual é a vantagem do produto mínimo viável? Primeiro, você vai saber se o teu produto está de fato atendendo o anseio do teu cliente, né? E o nome produto mínimo traz toda a diferença, porque o produto mínimo viável significa também que você está tendo um mínimo de custo para produzir, né? Porque todo produto ele gera um custo, né? O resultado, para você ter aquele resultado, você vai ter que colocar dinheiro. Então, o empreendedor conhecer o conceito de produto mínimo viável é um dos caminhos para ele não ser assolado, né, no momento de empreender. Por quê? Descobrindo, né, que ele consegue colocar um produto no mercado que tem viabilidade. O que é viabilidade? Entrega valor. Né? Para o nosso cliente, o que é viável é aquilo que entrega valor. Então, se eu der um telefone para ele que não faz chamada, né, que não entra na internet, que a tecla não funciona, eu não estou entregando valor para ele. Né? Então, só que eu não preciso entregar um iPhone, eu não preciso entregar uma coisa, né, caríssima para ele para produzir. Eu posso entregar para ele um produto intermediário, que ele vai sentir valor naquilo, ele vai me dar o feedback e eu vou conseguir colocar um produto no mercado mais assertivamente, sem ter a chance de um insucesso que você está comentando, né? O que é um insucesso para a gente? É colocar um produto no mercado que ninguém vende. A Iris, por exemplo, está conversando com a gente. A Iris é professora de educação física, né? Então, pensando na Iris, a Iris é super esperta, super inteligente também, é lá da UFRJ. Um produto mínimo viável para a Iris pode ser uma aula gratuita online, né? Ainda gratuita, que é muito comum, né? Você lança um primeiro produto gratuitamente. Por quê? Quando você faz isso, o que você quer? Você quer o retorno. Você quer ouvir as pessoas dizendo, Iris, a aula está muito longa, a aula está muito curta, a aula foi muito intensa para mim, eu tenho 50 anos, não consegui acompanhar a sua aula. E aí ele está ali só coletando feedback. Ela ainda não cobrou, né? Mas ela também não teve muito gasto. Ela está fazendo ali o produto mínimo viável dela. E quando ela tiver aquele produto perfeito, né, criado à luz da necessidade, porque muitas vezes, Fernando, a gente cria um produto, né, com uma visão nossa do mundo e lança ele no mercado. O teu cliente não pega, não tem encaixe com o mercado. Porque você não ouviu o que o seu cliente quer, você colocou o que você acha que ele quer, mas não o que ele quer. Perfeito? Então, nesse caso da Iris que eu dei o exemplo, ela está lançando um produto mínimo viável, ela está fazendo isso com o menor custo possível, porque ela vai ter que se descapitalizar. Então, ela está fazendo isso com o menor custo possível e já está ali colhendo feedback. Ou seja, quando ela colocar o produto pago no mercado, ela com certeza já tem venda garantida, porque ela fez com base na necessidade real do cliente dela. E aí ele está nos colocando aqui duas, se não três questões. O que fazer com um projeto que havia sido iniciado em meio à pandemia? Adaptar ao novo contexto, recriando o projeto ou pausar o projeto?
existe resposta para isso ou depende? Ô Iris, vou brincar aqui, tá, Fernando? Como um bom consultor, a resposta é sempre depende, né? Se é piada de consultor, a resposta sempre depende. Mas brincando, viu? Eu vou falar para você, Iris, respondendo já, Iris, Fernando, eu penso que assim, se for possível continuar online, continua, Iris, sabe por quê? Eu faço cursos presencialmente, eu ministro um curso de gerenciamento de projetos na UFRJ, na pós-graduação de Ecologia, que foi onde eu fiz a minha pós-graduação, já desde 2017, e hoje eu comecei uma modalidade que eu faço fora da universidade também. Eu tinha programado o meu curso em abril, o primeiro fora da universidade para ser em abril ia ser presencial. Não podemos fazer em função da pandemia. Então, eu, entendendo que eu não posso perder presença no mercado, adaptei e fiz o curso online, que foi até o primeiraço, né, Fernando? Que foi o que você participou. Então, assim, respondendo objetivamente, Miris. Prazer. Opa! Opa, que bom, Fernando, fico super feliz. Então, Iris, respondendo a tua pergunta objetivamente, vê direitinho se você não consegue fazer ele online. Se você conseguir adaptar para o online, eu peço a você que continue, por dois motivos. A gente tem que sempre ser aquele que a gente chama top of mind, né, no jargão. Top of mind é aquele cara que está sempre no topo da cabeça do nosso cliente. Então, assim, pensou em ganhar forma, pensou em ficar bem fisicamente, a pessoa tem que lembrar de você, Iris. Então, quando você se ausenta do mercado, você está se ausentando da mente da pessoa. E quando ela se sentir gordinha ou se sentir despreparada, ela tem que lembrar de você. Então, se possível, adaptar o teu curso presencial para o seu produto online, faça e não pare de estar em contato com o seu cliente. Né? Eu não diria a resposta depende, não existe. É sim, faça. Se der para fazer, faça. Não deixe de estar no mercado, porque você tem que estar na cabeça do seu cliente. Ok. Jamil, o, o facto de um empreendedor estar despreparado do conhecimento do próprio mercado. O contexto em si, tanto obriga-lhe a ir para uma determinada área, abrir um determinado empreendimento, um negócio. Né? Mas ele está despreparado com informações do mercado. Está despreparado com informações sobre aquilo que falou da análise financeira. Uhum. Isso pode ou não inviabilizar o andamento do próprio negócio? Olha, eu acho que inviabilizar talvez não, Fernando, mas certamente vai tornar a vida dele muito mais difícil. Eu tenho um caso próximo que eu pude observar, de um empreendedor que começou o seu empreendimento num setor que não era o setor de formação dele, e ele conseguiu tocar o empreendimento dele por 10 anos. É um cenário, um case real. 10 anos é muita coisa, né? Tem uma estatística no Brasil que a maioria das empresas fecham com menos de 1 ano de idade. Então, uma pessoa que não é do ramo... Vou abrir só aqui um parênteses. Acho Claro. que dizem que uma empresa, em média, sobrevive em média em 3 anos, durante 3 anos. Então, né? Então, uma pessoa que não é da área que ele abriu o negócio dele, sobreviver 10 anos é uma vitória, né? Sem nenhum conhecimento da área, e também não era empreendedor, não tinha loja antes, é uma vitória. Mas certamente, se ele fez, ele aconteceu, ótimo, maravilhoso. Mas certamente, se ele tivesse conhecimento, a vida dele teria sido mais fácil, né? No sentido de ele teria achado os caminhos que dão mais resultado, os caminhos mais seguros. Talvez ele não teria sofrido tanto, né? Então, assim, não impede que a pessoa comece. E muitas vezes, Fernanda, é interessante também a gente ter isso em mente. Às vezes também é uma coisa ruim, né? A gente, como coach, ajuda o nosso coach a se livrar dessas crenças limitantes, né? A gente sempre acha que não é bom o suficiente para começar. Ah, eu preciso fazer mais um curso. Ah, eu preciso fazer mais uma certificação. Ah, eu preciso. Aí você nunca começa.
né? Então, assim, importante sim é começar, porque quando você começa e que você vai descobrir qual conhecimento de fato você precisa, porque muitas vezes é comum as pessoas não começarem porque acham que não sabe o suficiente, mas depois que ela começa, ela percebe que de repente nem precisava daquela informação, daquele conhecimento, né? Porque a vida foi levando para outro caminho e aquele conhecimento que ela achou que precisava para começar nem foi necessário, né? Então é muito importante, é claro, e eu não tenho dúvida disso, de que ter conhecimento, métodos, né, vai te levar a um outro patamar de performance. E aí eu dou um exemplo. Quando a gente vê aqueles números da Bolsa de Valores, eu leio aquilo e para mim aquilo é só dado na informação, é um monte de número, eu não entendo nada, né? Mas quem sabe vai ler, vai ver dado e vai ver informação, vai ver mais do que eu, né? Então, sem dúvida, vale muito a pena investir em conhecimento, sim, Fernando. Ok. A Paulo, a Paulo está a dizer, está a Uhum. querer ver se atualmente onde é que a Jamil está a trabalhar e com quê. Ah, legal. Atualmente, Fernando, eu trabalho numa empresa no Espírito Santo. A gente está lá desenvolvendo um empreendimento enorme, que é um porto, né? O nome é Porto Central, o nome desse empreendimento. E a gente está desenvolvendo ele. Nós atualmente estamos executando as condicionantes ambientais da licença de instalação desse empreendimento. Eu lá estou atuando como gerente dos programas socioeconômicos, né, desse empreendimento, que se chama Porto Central, e também atuo como Agile Coach do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é uma autarquia federal do Brasil que cuida de unidades de conservação. Né, e sou professora também na UFRJ, né, e também tenho as minhas aulas à parte, né, da universidade. Né, então, é isso. Caro internauta, a Jamil, antes de responder essa última questão, disse-nos que é sempre bom o empreendedor investir no seu treinamento. É preciso ter conhecimento do negócio que vai empreender, precisa ter o conhecimento do mercado, é preciso buscar outras áreas de formação para não é, ao conhecimento que tem. Então, bem, vão mandando os vossos comentários, vão mandando as informações nos e-mails que as duas instituições, tanto a Interledger quanto a... Como é mesmo? Eu tenho uma empresa chamada Blue Ocean, né? Blue Ocean Consultoria. Exato. Tanto a Interledger quanto a organização da Jamil estão disponíveis para os treinamentos. A Jamil já havia nos aconselhado quando é que seria o curso, seria acho que lá para setembro ou novembro, né? Mas nesse caso seria um do módulo, o Isso, curso que fizemos. isso, novembro. Isso, será em novembro. Pois. Mas aqui queria já uma parte dizer que nós poderemos constituir uma turma do lado de cá, depois negociarem com a Jamil para esse curso. Jamil vai. Nós estamos a impor, mas a Jamil vai ter de encontrar para dar esse treinamento. Pessoal, vão se inscrevendo. A Iris procura saber que não sabe se já falou do curso, mas se não, quer saber como é, onde pode encontrar e quer fazer. Bem, quando já falamos que será em novembro, né? Isso. A data em si, eu tive que mudar um pouco aqui o meu estúdio, né? Vim para a sala por causa dessa luta com a internet e meu papelzinho da data do curso ficou no quarto. Mas eu vou divulgar no meu Instagram a data exata do curso. Eu já reservei, já tem um link lá no Simpla para inscrição. Mas vai ser um curso, agora eu não consigo lembrar a exata data, mas vai ser um curso de uma semana, 10 horas de curso, de 8 horas da noite a 10 horas da noite. A gente vai fazer de segunda a sexta. E aí eu vou divulgar direitinho para vocês, Iris, e para os demais, a data para vocês conseguirem fazer a inscrição sem problema. Perfeito, perfeito.
Jamil, estamos a falar de gestão de projetos, da ideia ao negócio. Lá um pouco no início da nossa conversa, falamos de um momento que antecede a própria gestão que era, falamos do design, né? Design thinking. Necessariamente na criação temos que passar pelo thinking e outras duas ferramentas que a Jamil falou. Repete para mim a pergunta, não consegui pegar o finalzinho. Saber se necessariamente, ao iniciarmos um projeto, devemos passar pelo design thinking. Perfeito, entendi. As outras duas ferramentas que falou. Perfeito. Não é uma questão aí, Fernando, de obrigatoriedade. Mas é uma questão, como a gente falou, o caso lá da pessoa que tinha loja há 10 anos, né? Não é uma questão de obrigação. Você pode ser um sucesso, mesmo não tendo feito o Design Thinking, o Lean Inception, né? Ou a Lean Startup. Você pode ser um sucesso independente. Mas fazer essa descoberta aumenta as suas chances de descobrir exatamente a dor do seu cliente. Por incrível que pareça, Fernando, as pessoas, e você que é coach, eu também, me marcou muito um caso em que eu ouvi um podcast onde a pessoa dizia assim, uma coach dela não emagrecia de jeito nenhum. Ela incomodava o fato dela ser gordinha, mas ela não emagrecia. E aí a Iris é dessa área da saúde, pode ser interessante despertar esse raciocínio nela. Uma pessoa que quer emagrecer, que incomoda o fato de ser gorda, mas ao mesmo tempo não emagrece, por quê? Se a gente hoje tem academia, se tem, né, alimentos, se tem uma... E aí, fazendo uma sessão, né, de coaching com essa pessoa, muitas sessões de coaching, o coach percebeu o quê? Em algum momento da história, ela revelou que ela havia sofrido um abuso sexual na infância. Olha que, né? Olha que coisa. E aí, o fato dela ser gordinha, inconscientemente, para ela, era uma proteção. Porque ela achava que se tornando menos, teoricamente, né, menos atrativa fisicamente, ela estaria blindada daquele mal que ela sofreu lá na infância dela. Então, não adianta eu querer vender para essa pessoa shake, barrinha de cereal. Não adianta eu querer vender exercício para ela, porque ela tem uma outra questão antes disso para resolver. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, é obrigatório fazer? Não é. Mas se você fizer, utilizar essas ferramentas, né, da descoberta, como Design Thinking, o Lean Inception, etc., você tem de ser mais assertivo na sugestão de solução para o problema. Para você não propor brilhantemente, executar um projeto brilhante para um propósito errado, né? Então, esse caso me marcou muito por isso, né? Era alguma coisa muito mais íntima, né, dessa pessoa, muito mais grave até, né, do que só, eu não consigo ser disciplinada para emagrecer. Não é isso, é questão muito mais séria do que isso, né? Muito mais delicada também. Ou seja, e olhando um pouco para este exemplo, o gatilho estava exatamente no trauma que ela trazia. Exato. Quando ela percebeu, né, com o tratamento, e aí esse tratamento já não é o coach que faz, né, uma pessoa disfuncional, como nós chamamos, né, Fernando? E aí ela precisa, sim, do psicólogo, né, do psicanalista, e aí não é o coach que faz essa parte, né, não está no escopo do nosso trabalho essa parte. Mas aí ela foi direcionada para esses outros profissionais que têm essas outras atribuições, e depois que conseguiu-se fazer com que ela entendesse que sim, ela havia sofrido esse trauma na infância, mas que hoje ela poderia sim emagrecer, que isso não ia voltar a acontecer com ela, aí sim o coach conseguiu desempenhar o seu papel, né, de fazer ela entrar em ação. Mas você percebe, tinha um problema antes que o coach nunca ia resolver. Né? Então, essas ferramentas nos ajudam a descobrir a real dor do nosso cliente, né? Okay. Ou seja, o uso das ferramentas não só para aquilo que elas efetivamente tenham sido criadas, né, tenham sido feitas,
mas o uso transversal delas podem nos ajudar a identificar novos processos, encontrar novos caminhos e descobrirmos o que pode estar por detrás de um insucesso. O que como conselho aqui é sempre bom passar por essas ferramentas, não é que seja tão necessário, mas é sempre bom porque acabam nos dando mais bagagem para o projeto que queremos desenvolver. Perfeito. É isso, Fernando. É isso, exatamente isso. Quanto mais conhecimento nós tivermos, a gente consegue se aproximar da realidade, né? A gente nunca alcança a realidade, né? A realidade é sempre uma tentativa da ciência de entender a realidade, né? E é isso, estudando a gente consegue se aproximar dela. O ambiente que estamos a viver agora, essa pressão por conta da pandemia, Uhum. é difícil ser empreendedor neste momento ou numa situação normal? Olha, ser empreendedor, eu não sei como é exatamente na Angola, mas ser empreendedor no Brasil requer muito estômago, né? Porque é muito caro empreender no Brasil, é muito arriscado, a gente não tem exatamente o retorno das instituições públicas conforme a gente gostaria. Então, ser empreendedor no Brasil, com Covid ou sem Covid, requer muito estômago. Com Covid, e aí a Covid, ela nos colocou numa crise, né? Ela nos colocou numa crise onde, por exemplo, eu não posso dar minha aula presencialmente, você também não. A Iris, que provavelmente ia para a academia com os alunos dela, também não pode mais ir. A Lilian, que trabalha com engenharia civil, não pode mais ir na obra. Enfim, nos colocou numa situação que a gente nunca viveu antes. Mas isso, toda crise, né, Fernando? Toda crise, eu tenho uma frase que eu costumo dizer assim: eu não dispenso uma boa crise. Porque toda crise, ela nos coloca, né, a oportunidade de enxergar as coisas, né? E de nos descobrir diferente. Então, objetivamente falando, o empreendedor que hoje está vivendo essa dificuldade da Covid, com certeza, eu tenho um caso legal também que eu gosto de falar, é de uma empresa de flores, né, uma floricultura, que na crise ninguém ia no quiosque dela. Né? Na Covid, ela estava lá vendendo as flores dela, teve que fechar o quiosque de flores, que é muito comum ter no Brasil quiosques na rua com flores e tal, só que ela tinha um serviço de delivery de flores. Né? Só que nessa pandemia, ninguém quer comprar flores. Mas aí ela começou a vender, como ela já tinha um sistema, ela começou a vender as coisas que os clientes querem, que é compras, né? Compras, álcool, máscara. Então ela passou a entregar tudo, menos flores. Percebe? Então, na crise, também, para quem está preparado, né? Para quem estudou, para quem se preparou, né? Não para enfrentar a pandemia, porque ninguém esperava por ela, mas para quem está ligado, né, na demanda no mercado, toda crise ela gera uma oportunidade. Até para você descobrir, por exemplo, a Amazon, né, Fernando? A Amazon, que hoje todo mundo conhece, que tem até serviço similar ao Netflix e tudo mais, a Amazon era somente e apenas uma livraria online. Hoje ela é um marketplace, né? Ela vende de tudo. Então, para quem está atento, uma crise é sempre bem-vinda, porque ela desperta possibilidades que você, se não estivesse em crise, não se atentaria. Você está na zona de conforto, para que mudar? Né? A crise ela nos tira dessa zona e pode nos levar a descobertas muito legais. Eu, por exemplo, você é um exemplo disso. Eu tenho um aluno, hoje eu posso dizer que eu tenho um aluno, né, da Angola. Qual era a chance de você se tornar meu aluno, Fernando, se não fosse o Covid? Né? Então eu não posso dispensar uma boa crise. Nessa questão nessa questão de eu ter aderido ao curso, de ter lhe encontrado as vias já abordamos. O Vilela diz que
há um estudo feito em anos antes, em que uma pessoa e outra, para uma pessoa chegar a outra totalmente distinta, há uns de 6 níveis. Poxa, se eu quiser chegar ao Bolsonaro, por exemplo, aqui um exemplo Eu não quero, não. Só se for para dar um pedala nele. não, há aqui um caso de 6 níveis que me possibilita chegar até ele. Isso. Então, um estudo sobre isso. E então, entre nós, quase que isso se cumpriu. Porque, veja, os dois fomos pela SBC, certo? Fomos pela SBC, participamos os dois, fomos inseridos no WhatsApp, SBC, e por meio desse grupo, então, eu cheguei até a sua organização. Verdade. E hoje tem aqui essa relação. Então, pelo menos aí 3, 4 níveis tiveram. Então, não é tão difícil assim, isso é uma conversa à parte. Mas para pegar as últimas suas declarações, dizer que é bem verdade que em meio à crise surgem também muito bons empreendedores. Que a crise não é um empecilho, que a crise seja um impedimento, que a crise não seja uma barreira para podermos crescer, para podermos começar algo novo. Muito pelo contrário, deve ser sempre um incentivo. Há muita gente, mas muita gente mesmo, que transfigurou-se neste momento. Nós vemos relatos de empresas na Europa que são construtoras de viaturas, tiveram que repensar o seu modelo de negócio, porque nessa fase poucos é que se aventurariam a adquirir uma viatura, para começarem a produzir material de biossegurança, principalmente luvas, viseiras. Imagina uma máquina que está preparada para a produção de metal, adicionam-se aqui alguns mecanismos para ser adaptado então à produção de plástico e usam parte da matéria-prima que tinham para a produção de viaturas para então poderem usar esses materiais de biossegurança. Veja lá o que faz. Veja lá o que o design faz. Então, Verdade. pode nos colocar contra a parede. Muito pelo Exato, você está coberto de razão. Não pode ser, porque muitas vezes, né, Fernando, a gente que é coach, a gente sabe, muitas vezes a gente tem uma tendência enquanto ser humano de... É porque é biológico isso, né? Eu vou falar bem do ponto de vista ou para fugir ou para reproduzir. Fora isso, ele vai ficar ali, parado. Ele não faz esforço, né? Ele fica ali vivendo. E a gente tem isso na nossa genética, né? No nosso subconsciente. Então, esse tipo de situação, como a crise, né, seja ela qual for, ela acaba nos servindo para a gente se acomodar nesse lugar que a gente faria naturalmente, né, porque nós somos bichos como os outros bichos. É nesse sentido, assim, de o esforço tem que ser economizado para questões... Então, a gente não pode deixar com que essas situações difíceis nos façam parar. A gente tem que pensar diferente. E é isso, o estresse ele vem sempre de fora para dentro do animal, né? Do ser vivo. O estresse a gente praticamente sofre e é igual. A grande diferença é como nós, cada um, vai reagir a esse fator de estresse, né? E a gente não pode se deixar bater no sentido de parar o que estava fazendo, se der para trazer para o online, traz para o online e continua, porque isso vai te trazer também uma sensação de alegria, de realização,
E esse pensamento positivo é muito importante, né, Fernando? Tem que ocupar a nossa mente sempre. Nossa. É verdade. Coisa boa passar rápido. O tempo passa tão rápido que me parece que o tempo. Para quem só agora entrou para o programa, dizer que estamos a tratar da gestão de projetos, a criação de negócio, da ideia ao produto. Estamos com a Camille Marques, que é uma expert em gestão de projetos, é uma bióloga. É verdade. E hoje a gente está cortando muito, né, Fernando? A Amazônia está aí pedindo socorro, pedindo atenção. Não só a Amazônia, né? Mata Atlântica e todo mundo, né, Fernando? Todo o nosso planeta. Está difícil. O planeta todo está quase devastado. Sim, claro. Por conta da ação do homem. Quer-se fazer muita coisa, quase com as árvores, mas quase tudo mesmo querem fazer com as árvores. As afeta muito a devastação das florestas, natureza, e precisamos mudar para a natureza com olhos de ver. Precisamos proteger um pouco mais a nossa do nosso programa. A ligação está bem falhando, Fernando. Eu não consegui te entender o finalzinho. Daquilo que é um projeto propriamente dita, voltada para o empreendedorismo. Ah, legal. Entendi. Beleza. Vê se eu entendi. Um resuminho de 2 minutos sobre o que a gente conversou, né? Com relação à gestão de projetos. Um resumário em 2 minutos, não é? Da gestão. Beleza, tá bom. Bom, o resumo que eu faria, Fernando, é para a gente, no sentido da gente orientar, né, os nossos ouvintes, para que de fato procurem, independente da formação, né, se é médico, se é professor de educação física, se é biólogo, se é o que for, quando a gente se forma, essa palavra é bem forte, né? A gente é colocado numa forma, né? Não é à toa que a gente se forma, a gente é colocado numa forma, né? A forma do biólogo, forma do médico, forma do engenheiro. Né? E o mundo é muito complexo para isso, sabe? Não dá para a gente ficar só na nossa forma. Então, a área de gerenciamento de projetos é uma área multidisciplinar e ela te traz um olhar para além daquilo que você foi formado enquanto técnico, né? Então, para mim, a minha trajetória, quando eu comecei a ingressar mais tecnicamente, a estudar mais essa área, né, através do MBA em gerenciamento de projetos, eu já vinha, desde o começo da faculdade, sendo gerente de projeto de forma empírica. Foi até aquele caso lá parecido, né, com a pessoa que tinha loja há 10 anos. Eu era uma gerente de projeto empiricamente, né? Eu entregava resultado, eu coordenava pessoas e a gente entregava um resultado. Mas eu fazia isso tudo sem conhecimento teórico e conceitual de um curso, né? de um processo de estudo. E isso me trouxe uma análise financeira, me trouxe uma análise de viabilidade econômica, me trouxe a entender mercado, me trouxe a entender uma série de coisas que a forma lá da biologia não me deu. Então, a última dica que eu gostaria de compartilhar com vocês é: não pare nunca de estudar, estude sempre áreas complementares, né, para que você tenha um olhar mais holístico. A área de gerenciamento de projetos te permite isso, né? Mas sem perder, Fernando, sem perder o propósito, né? A gente, como coach, auxilia muito na descoberta do propósito. Então, pensa direitinho no seu propósito, ou seja, qual é o seu motivo de existir? Qual é a sua grande contribuição
né? E o propósito ele é sempre para além, ele começa em você, mas ele termina no outro, né? Ele é grandioso. Então, pensa no seu propósito e, com base no seu propósito, trilha o seu estudo, complementa a sua formação, porque a tua formação te colocou numa forma, mas o mundo é muito complexo. E para resolver problemas do mundo, nós somos mais de 7 bilhões de pessoas. Ou seja, tem muitas dores a resolver, muitas, né? Então, procure agregar conhecimentos diversos. O gerenciamento de projetos é um bom conhecimento e é um mundo de conhecimento, né, para você potencializar. Hoje, por exemplo, eu vejo assim, Fernando, o gerenciamento de projetos, para mim, é um meio pelo qual eu consigo cumprir o meu propósito, que é a conservação ambiental, né? Então, através de técnicos bem treinados, de pessoas bem capacitadas, a gente faz a melhor gestão do recurso, que geralmente são recursos públicos, e a gente consegue, assim, contribuir para a conservação ambiental. Então, eu procuro encadear o meu raciocínio e meus estudos em cima desse meu propósito. Para começar um negócio até, ou seja, a partir do momento em que tinha sido gol, já me está aqui a fazer um resumário. Ah, isso é. Que a gente caiu, né? O tempo acabou, a gente caiu. Isso aí. Hoje, acho que vamos ter que uma próxima, né, uma próxima live. Pode não sermos de gestão de projetos, mas vamos ter que falar de um outro tema, porque hoje o dia não foi nada bom. Estava a Jamília a terminar e a fazer, então, a nos passar aqui algumas dicas sobre a sua experiência enquanto empreendedora, enquanto coach, enquanto bióloga, todo um conjunto de elementos. Jamília, esteja à vontade para terminarmos então em grande. Isso, legal, legal. É, a gente estava fazendo encerramento, né? E aí o tempo acabou e a nossa ligação caiu. Mas eu estava aqui falando, né, Fernando, que o Fernando me pediu assim para resumir, né? Tipo, falar e aí as palavras finais e dar uma dica. A dica que eu dou, e eu estava falando sobre forma, né? Quando a gente se forma, né, em biologia, em direito, em que seja, a gente é colocado numa forma, né? Então, não à toa, a palavra é essa, a gente se forma. E o que eu estava dizendo é que hoje em dia, né, no mundo volátil, no mundo incerto, no mundo ambíguo, né, que tem até um acrônimo para isso, que é o mundo VUCA, é muito difícil só a nossa formação dar conta dessa complexidade que existe no mundo, né? Onde as tecnologias também causam mudanças o tempo inteiro e mudanças muito significativas, né? E aí, o que eu estava sugerindo aos nossos ouvintes é que eles continuem estudando, né? E o gerenciamento de projetos, ele traz esse viés da administração, da organização e de fazer acontecer, né? De você planejar e você executar. Então, estudo e gerenciamento de projetos, existem diversas formações, existem cursos livres, como o Fernando fez comigo, existe MBA, né? Existe uma série de possibilidades de você se aperfeiçoar. E o que eu estava dizendo, né, Fernando? A gente que trabalha com coach, não, é muito comum a gente ver pessoas dando, né, para entrar em ação. A ação ela tem muito a ver com outro aspecto que auxilia, né, que as pessoas se aproximem dele, que é o propósito, né? Então, todo estudo que você fizer, existe uma primeira pergunta, né? É o porquê você vai fazer, né? É o círculo de ouro, né? No meio do círculo está lá o porquê. O porquê vai fazer você se mover. E esse movimento de estudo, seja em gerenciamento de projetos, seja em qualquer conhecimento, ela está relacionada com o porquê. O porquê é propósito, né? Transcende, ele começa em você e termina na comunidade. Então, entendendo o seu porquê, ou seja, entendendo o seu propósito, você vai estudar com direcionamento. O gerenciamento, para mim, por exemplo, de projetos, ele vem para atender o propósito que eu tenho, né, que é de fazer os profissionais se sentirem incríveis quando eles aprendem e conseguem aplicar. Aí, bem na hora que caiu, eu estava dando o exemplo da Camila, né, que foi minha aluna, foi sua amiga de turma, sua colega de turma, e a Camila, durante o curso mesmo, ela houve uma demanda do chefe dela
e através do conhecimento que ela adquiriu naquela semana do curso ainda em andamento, ela já começou a mexer no software, né, que a gente aprende, que é o MS Project, e ela já conseguiu entregar um produto para o chefe dela, que foi o cronograma feito num software que ela não conhecia, né, e ela com certeza se sentiu muito bem por poder fazer essa entrega que o chefe pediu, né, a partir desse conhecimento que ela teve lá no curso. Né? Então, tudo que você aprende tem a ver com o seu propósito, né? Não aprenda coisas que não têm a ver com o seu propósito, porque senão você fica estafado, fica sobrecarregado e aquele seu aprendizado não te movimenta na direção do seu propósito. Né? Então, estuda sempre, estuda com motivo, né? Com coerência ao seu propósito, e muitas vezes o exercício do coach é auxiliar as pessoas a descobrirem qual é o seu propósito, né? Porque o porquê, nesse caso, é fundamental, né? Não é assim, o que você é? Eu sou bióloga. Não, a pergunta certa é por que você é bióloga, né? Por que que eu sou bióloga? Essa é a pergunta que me movimenta a continuar buscando os resultados que eu me proponho a alcançar. Estabeleceu. Jamil, está terminar com o seu resumo. Desde já agradecer a sua presença e dizer-me Pode contar, Fernando. perto uma Falhou um autoestrada pouco. para negócios. Pois, Falhou nós um pouquinho. vamos procurar montar uma turma de gestão de projetos e então para essa formação. O pessoal já está ali, já estamos a ver a caixa de inscrição e acompanhar, agradecer à equipa técnica. Hoje teve um trabalhão daqueles, esta ação. Tentamos primeiro por uma ferramenta, não foi possível. A alternativa foi virmos para esta. Queríamos muito continuar no Facebook, mas não foi possível. Se calhar teríamos muito mais gente a nos acompanhar. Mas de todo jeito, vamos depois passar este vídeo para o Facebook e as pessoas então poderem assistir todo o coisa. Porque quem não assistiu perdeu muita coisa. Foi realmente uma aula magna de gestão de projetos, com uma das pessoas que admiro muito em gestão de projetos, a forma clara como aborda o assunto, a forma como está familiarizada com o conteúdo. Isso é muito bom. Esperamos então voltar a falar nos próximos momentos. Muito obrigado mesmo. Obrigado a si que esteve do outro lado a nos acompanhar. Obrigado a si que comentou. A Interleger continua no mesmo local, continua na rua 10, na Avenida 10 de Fevereiro, continua na Avenida na rua Doutor Alves da Cunha, em Luanda, e estamos abertos para os treinamentos que a Jamil foi aconselhando aí. E o nosso mas muito obrigado mesmo, Jamil. Até breve. Quero agradecer, quero saudar alguém especial. Ô, Fernando, muito obrigada pelas suas palavras, viu?
Eu acho que todos os meus alunos são especiais. Se eu pudesse falar o nome de um por um, eu agradeceria a todos eles e a todos os meus professores. Eu tenho dois pais professores, eu sou professora, meu irmão é professor, minha tia era professora. Então, acho que o professor tem que agradecer muito o aluno, porque o aluno nos faz sempre aprender mais. E eu quero agradecer muito a todos os meus professores, né? Porque eu tenho muito carinho pelo professor, ele é uma peça fundamental na nossa vida e a gente precisa valorizar mais os nossos professores, né, Fernando? E parabenizar você por pela em Angola. E essa foi só a primeira de muitas. Certamente a gente vai estar juntos nas próximas. Perfeitamente. Muito obrigado, um Chico Coração, e até breve. Até breve. Até breve.